Então, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à sala de apresentação de trabalhos dos GTs 3 e 4, GT3 Ensino de Música, GT4 Formação Docente. Meu nome é Carlos Eduardo Tabosa Lopes, conhecido popularmente como Edu Assaf. Sou doutorando em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, da linha de Pesquisa Educação, Currículo e Ensino, da LESE, no eixo Ensino de Música, sou orientando do professor Botelho. E antes da gente iniciar as apresentações, eu vou trazer algumas orientações bem breves, que já foram faladas, mas que nós vamos gravar essa apresentação, que estará disponível para os espectadores pelo YouTube. A sala estará aberta, recebendo também ouvintes, caso se interessem por participar. Não esqueçam de preencher a frequência, porque a sua frequência também será registrada no seu certificado. O GT3 Ensino de Música trabalha o ensino de música na construção de uma cidadania planetária, estuda as possibilidades do exercício sonoro musical em contextos de formação humana, bem como da música e seu ensino no cenário contemporâneo, a partir de reflexões históricas, sociais, econômicas, filosóficas e políticas. E formação docente, trabalha a formação docente em diálogos multidisciplinares. O estudo nesse eixo tem a epistemologia da prática como referência de formação docente para uma praxis educacional intersubjetiva, crítica e transformadora. Diante disso, feita essa apresentação, nós iniciamos a apresentação do trabalho do grupo da Silvia Maria Oliveira Ribeiro, Reginaldo Rodrigues dos Santos, Ana Cristina de Souza Nascimento, Alfabetização, um olhar sobre a leitura de mundo que precede as palavras. Professor, veja só para mim se tem Nascimento é Damasceno. 8. Interdisciplinaridade no ensino, desculpa. Desculpa, eu estou na linha errada, desculpa. Linhas 3 e 4. Só para te dizer também que depois da Adriana, o Pedro Rogério vai apresentar o trabalho dele e da Sarita, tá? Tá bem, tá jóia. Tá sem apresentação, aí você chama ele tá entrando na sala. Tá jóia, maravilha. Então, Silvia Maria de Oliveira Ribeiro, Reginaldo Rodrigues dos Santos, Ana Cristina de Souza Damasceno. Ótimo. Tá certo? Tá certo, professor. Tá jóia, então. Boa tarde a todos. Eu saúdo a todos na pessoa do professor Carlos e dos meus companheiros de trabalho, Silvia e Reginaldo. Nós vamos abordar um pouquinho da alfabetização, o olhar sobre a leitura de mundo que precede a das palavras, né? Nós parafraseamos aqui Paulo Freire, visto que todo o nosso trabalho ele vai ser uma análise de como Paulo Freire pensava e pensa e executou esse processo de alfabetização, certo? Então, a nossa pesquisa, ela objetiva fazer exatamente essa reflexão sobre a alfabetização no mundo, nas possibilidades escolares. E aqui a gente não especificou a educação de jovens e adultos, visto que nós estamos pensando exatamente em uma alfabetização meio que mais multidisciplinar e pluridisciplinar em relação às idades, certo? Então, nós focamos aqui a ideia que, para Freire, a leitura de mundo é fundamental antes da leitura das palavras, correlacionando a uma busca, a um querer para o outro, para a melhoria de vida do outro. Então, esses são os nossos objetivos principais. E a ideia também do ato de ler como algo que desenvolva os nossos alunos. A gente não focou aqui o letramento, nós estamos focando a descoberta do código, né? A descoberta dos signos. Então, o letramento vai vir para uma outra pesquisa, para outro artigo, mas meio que na proposta de Freire, ele já nos apontava formas de letramentos, visto que a alfabetização vinha através de um contexto, ou seja, eu precisava aprender dentro de um contexto para que eu pudesse inserir a esse contexto os meus conhecimentos, certo? Então, aprender a ler e escrever para Freire é alfabetizar-se.
Porém, antes de mais nada, para ter essa alfabetização, a pessoa, o indivíduo, o sujeito, ela precisa aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto, aonde essa pessoa vive, com quem são as pessoas que ela convive, de onde vem a sua linguagem, o seu pensamento, e a partir disso, nós fazemos a nossa pergunta, né? De fato, como se dá a alfabetização e esse processo de pensamento sobre a leitura e o mundo que a precede, né? E o mundo que a orienta. Nós temos, de fato, a pergunta: como alfabetizar com a leitura de mundo para depois pensar na decodificação e codificação das palavras, e qual a função do docente nesse processo de alfabetização, porque o nosso foco também é pensar em como o professor ele pode estabelecer essa relação com esses alunos, de que forma os nossos professores estão fazendo esse processo de alfabetização, e aí a gente orienta a nossa pesquisa em como, né, conhecer as práticas pedagógicas utilizadas por Paulo Freire para alfabetizar como nosso objetivo geral. Para isso, a gente pensou em uma pesquisa de método qualitativo, com a pesquisa bibliográfica, nossa pesquisa bibliográfica através das obras de Paulo Freire, conhecendo assim as práticas de Freire para a alfabetização do indivíduo, utilizando algumas de suas obras e fazendo um paralelo daquilo que ele defende. Nós fizemos, de fato, essa análise, pensando em tudo aquilo que Freire apontou especificadamente para a alfabetização. Por fim, o nosso artigo ele tem obras relacionadas a Freire para que se possa envolver cada vez mais docentes na prática de pesquisa, certo? A gente tem uma formação docente, digamos que é uma formação meio que um encontro pedagógico, né? Aquele dia no ano que a gente tira para participar de uma formação, e a formação docente ela precisa ser continuada. Então, nessa nossa perspectiva, a gente pensou em nós analisamos como Freire nos aponta que o professor ele precisa ter uma temática, uma busca, né, pela pesquisa. E essa pesquisa seria a melhor maneira de alfabetizar os discentes. Não é só as cartilhas, não é só os métodos prontos de alfabetização, mas sim algo concernente ao fazer pensar, ao fazer contextualizar. Dessa forma, nós focamos exatamente nas obras de Freire que apontam para essa alfabetização. A importância do ato de ler, em 3 artigos que se completam, a importância, a educação como prática da liberdade, aqui ele vai colocar a alfabetização como uma prática libertadora de pensamento, de falas, de condições pensantes, e pedagogia da espera, um reencontro com a pedagogia do oprimido. E também lemos um pouquinho sobre o que Moacir Gadotti colocou lá em Pedagogia, Diálogo e Conflito, exatamente pela percepção que Freire tem de que é a leitura que liberta, a leitura que nos dá autonomia, por isso que a sua tendência pedagógica é focada na liberdade, né, uma tendência libertadora, ou seja, a ideia é libertar literalmente a pessoa que vive aprisionada em ideias, em libertar-se daquelas ideias e deixar de ser oprimido, né? E aí a gente tem a preconização da pedagogia da libertação. O método de Freire mudou, e aí aqui a gente tem algumas respostas. O método de Paulo Freire de alfabetizar mudou vidas de muitos trabalhadores que se sentiam excluídos socialmente. O conhecer das palavras traz o indivíduo à liberdade, de sentir-se capaz e liberto das amarras de não ler, de viver em uma sociedade grafocêntrica e não estar inserido nela. Precisamos que a palavra democracia e direito alcance a todos e é com a oportunidade de uma educação igualitária que podemos alcançar esses objetivos. A luta por dias melhores e oportunidades é inclusa em uma única palavra, educação. Então, Freire ele nos conduz a esse processo de pensarmos a educação de forma contextualizada e, através dela, criarmos condições de liberdade, de libertação da opressão. Obrigada. 5 minutos e 57 segundos. Muito bem, maravilha. Bem pontual. Estou cansada. Respire, beba água. Foi ótima a apresentação. É isso. Então, grato pela participação. Esse foi o trabalho
o trabalho apresentado das colegas, e a gente vai dar seguimento aqui ao trabalho multissensorialidade, como abordagem complexa no ensino de música, da Sarita Cristina Saito e do professor Pedro Rogério. Olá, meu amigo Carlos Eduardo Tabosa, o lindo, dizendo, parabéns aí pelo evento, seria muito melhor se a Sarita estivesse aqui, né, com toda certeza, mas também, com certeza, ela não está por motivo de força maior. Então, amigos, o trabalho multissensorialidade como abordagem complexa no ensino de música, né? É um trabalho de revisão de literatura e apresenta uma proposta pedagógica, né, no eixo ensino de música, com o objetivo de situar a multissensorialidade como abordagem complexa no ensino de música, partindo da crítica à perspectiva tradicional, que condiciona os processos de escuta, composição, ensino e performance à cognição racional, diacrônica e exclusivamente musical. Utilizamos-nos dos conceitos de raciocínio perceptivo e multissensorialidade para subsidiar compressões que permitam a abordagem do pensamento complexo no ensino de música. A complexidade, por sua vez, compreende uma série de princípios epistemológicos que consideramos fundamentais para o ensino de música na contemporaneidade, tendo em vista o sujeito multissensorial, tais como incerteza, diálogo, autonomia, tolerância, transdisciplinaridade, crítica ao desenvolvimento e educação planetária. Bem, e aí a gente pode rapidamente aqui lembrar historicamente de como nós o pensamento, né, que temos atualmente ainda na academia, ainda temos em grande medida a racionalidade, né, moderna, que separou a razão de todas as outras percepções, né? É uma coisa que o professor Botelho bate muito nessa tecla, porque que nós falamos ao longo do semestre, em nossa disciplina. E a gente precisa superar isso, porque esse paradigma não responde mais às demandas da sociedade, os temas complexos que nós temos, né? Não adianta ser hiper, mega especialista em um tema, né? Há quem diga que o maior especialista, você se tornar o maior especialista, é você saber quase tudo de quase nada, né? Então, à medida que você avança nisso, de saber muito sobre uma determinada coisa, e você fica alienado de todo o resto, né? Isso na medicina, por exemplo, é muito comum, né? O cara sabe tudo sobre o joelho e não sabe mais nada sobre o corpo humano, né? Sobre a vida humana, sobre a existência humana. Sabe tudo sobre o joelho, né? Então, essa percepção ampliada que a sociedade nos requisita, né? Os tempos atuais nos requisitam, então, o que traz, em grande medida, esse texto. Agora, olhando especificamente para a área de música, porque quando você olha para a música, justamente a gente trabalha com padrões muito determinados ocidentalmente. Então, você tem um padrão, por exemplo, harmônico, que se repete em grande medida nas composições, um determinado tipo de caminho, que continua sendo válido e é interessante, mas não pode ficar só nisso. E quando a gente olha para a aprendizagem musical, isso se torna ainda mais relevante, né? A gente ampliar a experiência musical para além de uma gramática musical tradicional. E aí torna a dizer, não é jogar o tradicional na lata do lixo como se não prestasse, não é isso. É você ter a condição de ampliar e trazer novas formas de lidar com esse mundo tão rico que é o mundo da música, né? As possibilidades de escuta
e de percepção de uma maneira muito mais ampliada do que apenas uma percepção tradicional cognitiva. Então, ir para além disso é muito importante. Aí, como é que se trabalha, por exemplo, com a incerteza na música? É quando você acha que vai por um caminho musical e vai para outro. É você trabalhar com criação, com criatividade musical. Então, como é que se cria música, né? Como é que se trabalha com a criação musical? Uma vez um professor da UES, o professor Marcos Maia, que foi meu professor, ele falou uma coisa que aquilo ali ficou gravado, né? Tem a ver com isso. A criação musical a composição é uma improvisação congelada. Então, quando você começa a improvisar, só que você acha tão interessante essa improvisação que você congela ela e você volta, e aquele retrato daquela improvisação se torna uma composição. Se for uma canção, você coloca a letra, e eu estou falando aqui, olhando para o Edu Azaf, ele deve identificar isso, assim como tem outros aqui, tem o Beto Paiva, tem outros que podem pensar juntos comigo isso, né? Então, existem composições que você olha para uma paisagem e na linha, por exemplo, de uma imagem, né? Você pode pensar numa melodia, para o agudo, para o grave, enfim, né? E existem sons diversos que não cabem na partitura tradicional. Se você pegar um aboio, por exemplo, de um vaqueiro, principalmente aquele lá do sertão mais profundo, né? Não dá para reproduzir numa partitura. Se você colocar numa partitura e entregar para o melhor leitor de música ocidental na Europa, ele não vai conseguir fazer o aboio. Não é possível, né? Então, veja que nós temos limitações nesse paradigma musical que ainda vigora em grande medida, e temos que ampliar essa percepção dos sons, né? Da música, da nossa matéria-prima. E aí, torno a dizer, na educação musical, isso se torna ainda mais relevante. Eu não estou marcando tempo, não sei quanto tempo eu já falei. Um minuto, professor. Um minuto. Então, basicamente é isso, né? Trabalhar, então, com a incerteza, trabalhar com o diálogo entre as artes, entre as linguagens, né? Dentro da própria música, né? Você tem uma diversidade de linguagens, né? Você trazer autonomia para aquele que está aprendendo música, né? Você entender que existem, né? A gente teve uma mesa agora há pouco mediada pelo professor Gerardo, e essas musicalidades também, por exemplo, de origem africana, né? Como é que você coloca em diálogo? E aí tinha uma pessoa no chat falando, eu fui humilhada porque eu sou evangélica, né? Então, assim, você realmente, de fato, colocar em diálogo as linguagens e você transitar, né? Mais do que interdisciplinar, você transdisciplinar, né? Você fazer um encontro de diferentes saberes. Então, é nesse sentido, né? E olhando para essa perspectiva crítica da sociedade em que estamos e, ao mesmo tempo, olhando para uma perspectiva da educação planetária aí, fundamentado em Morin, entre outros que trazemos também no texto. Estou no tempo? Ok, Sim, senhor. Exatamente no tempo. Muito grato pela apresentação. E quem tiver perguntas pode anotar essas perguntas e aí, ao final, essas perguntas poderão ser feitas. A próxima apresentação é a musicalização no processo formativo do cidadão planetário, de Luiz Alberto dos Santos Paiva, João Paulo Rocha Façanha Moreno e Marco Túlio Ferreira da Costa. Opa, boa tarde, gente. Boa tarde. Eu vou apresentar aqui um slide, tá, Edu? Só para seguir os passos aqui.
sei se o Beto Paiva travou por lá. Tudo bem aí, Beto? Eu acho que travou lá. Parece que sim. Uhum. Então, a gente vai dar seguimento aqui para o próximo trabalho, quando o Beto conseguir reconectar e a gente dá encaminhamento aí à apresentação dele, tá bom? O próximo trabalho é a relação entre o ensino de música e a educação da sensibilidade na formação de um cidadão planetário, da Lília Virgínia Dias Braga e Rita Helena Souza Ferreira Gomes. Tudo bem aí, Lília? Tomara que sim. A energia aqui está querendo também, está oscilando, mas tomara que dê para eu apresentar. Eu vou também compartilhar meu slide. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu conto seu tempo assim que você tiver com o slide aberto. Tá bom. Está apresentando? Ainda não. Tá agora? Ainda não. Pronto, agora sim. Pronto? Então, o meu trabalho é sobre a relação entre o ensino de música e a educação da sensibilidade na formação de um cidadão planetário. Sou estudante do Profartes e a professora Rita Helena, minha orientadora. Mudou o slide. Eita, a luz aqui faltou. Estamos vendo você e a sua apresentação. Pois é, a luz aqui faltou. Então, esse estudo é sobre essa relação entre o ensino de música e a educação da sensibilidade numa educação para a cidadania global. E ele tem por objetivo discutir e entender, compreender essa relação. E a relevância desse trabalho seria na ampliação de um conhecimento acerca do ensino de música, na construção de uma cidadania planetária, que é o objetivo desse evento, né? Então, a gente parte da hipótese de que o ensino de música, ele tem a potência para educar a sensibilidade e auxiliar na formação de cidadãos globais. Mas a gente sabe que não é qualquer ensino de música que vai fomentar isso, que vai educar essa sensibilidade e que vai formar esses cidadãos globais. Então, por isso, a gente gostaria de compreender como é que esse ensino de música e essa educação da sensibilidade ele pode contribuir nessa formação de uma cidadania planetária. Então, a gente fez uma pesquisa bibliográfica e também é uma pesquisa, ela é disciplinada, ela é crítica, ela é ampla, e os principais autores que a gente toma aqui é Gomes, Freire e Unesco, que seriam os documentos que trata sobre essa cidadania planetária. Meu Deus, aqui está sem luz, eu não estou enxergando nada. Então, nessa discussão, aí eu queria trazer o que seria essa educação da sensibilidade. Essa educação da sensibilidade seria a maneira como o indivíduo ele é afetado, como ele se relaciona com a música. E essa sensibilidade é o meio, ou a forma como o sujeito é afetado pela realidade. Então, educar a sensibilidade é um passo essencial para transformar essa relação do sujeito com o mundo. E a gente analisando, interpretando as reflexões dos autores estudados, a gente compreendeu que o ensino de música ele oferece um espaço para a vivência e a experiência de atividades que estimulem a igualdade e os direitos fundamentais dos seres humanos e pode contribuir para uma educação que forme cidadãos planetários. Então, a partir de uma aula de música que considera a experiência estética do aluno, os saberes advindo dos sentidos, que seria essa sensibilidade, e ao compartilhar essas experiências nessas aulas, fazer esse compartilhamento dessas experiências, é possível, sim, suscitar um diálogo intercultural. E isso ajuda na formação de um cidadão planetário,
uma vez que fomenta uma educação tolerante e uma educação inclusiva. Aqui tá sem luz. Tô no escuro aqui. É isso. Aí, se depois tiver algum espaço mais para discutir a respeito, é porque aqui tá tudo escuro. Tá bom, Lília, então. Foi boa a apresentação, nós compreendemos bem o seu trabalho. Eu vou deixar aqui uma margem ainda de 1 minuto para você, tá? No final, se a energia voltar, para a gente lhe ver um pouco mais. Retomando aqui a apresentação anterior, que foi interrompida aí por questões de conectividade, a musicalização no processo formativo do Cidadão Planetário, Luiz Alberto dos Santos Paiva e João Paulo Rocha Passan Moreno, com o orientador Marco Túlio Ferreira da Costa. Vamos lá, Beto Paiva. Pronto, só voltar para o começo, está aparecendo para nós aqui. Abra o seu microfone. Microfone fechado, desculpa aí, Edu. Vamos lá. Mais uma vez. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos apresentar aí o nosso trabalho, a musicalização no processo formativo do Cidadão Planetário. Esse trabalho foi escrito por mim, pelo Luiz Alberto Santos Paiva, pelo João Paulo Rocha Passan Moreno e orientado pelo professor Marco Túlio Ferreira da Costa. Né? Trata-se de uma revisão bibliográfica ou de literatura, seguindo aí os textos. Cadê o trabalho? Seguindo aí os textos, analisando os textos aí do Edgar Morin. Não tá. Pronto. Analisando os textos do Edgar Morin, do Bourdieu, né, da Maura Pena, do Paulo Freire, dentre outros aí, né? Nós buscamos aqui analisar como a musicalização pode contribuir para a formação dessa consciência planetária. Nos referimos aí à musicalização como uma etapa antes do ensino da música propriamente dito, né? Segundo a Rounick, né? Isabel Rounick, a consciência é um instrumento de conhecimento do visível. O recurso que ela nos oferece é o de conhecer, através da representação, a cartografia do nosso atual território de existência. Então, a metodologia usada para tanto foi a cartografia, né? E o objetivo do nosso trabalho é desenvolver a percepção musical, despertar a formação da consciência planetária e mediar a diversidade e o enriquecimento cultural por meio de uma abordagem interdisciplinar das músicas selecionadas. A Rounick fala também no seu texto, né, sobre a construção dessa ecologia, né? E ela defende lá a consciência como um conhecimento, né, a tomada de um conhecimento, né, de algo. E, para tanto, a gente utiliza aí um processo do canto coletivo, acompanhado da percussão corporal,
canto coletivo acompanhado da percussão corporal, né? Analisando, a gente faz uma análise textual das peculiaridades históricas, geográficas, filosóficas, linguísticas das letras selecionadas do cancioneiro brasileiro, né? Nesse intuito interdisciplinar, né? Seguindo aí essas diretrizes do Morin, né? Indo mais à frente, né? Com a Pereira, né? Que cita aí que a transdisciplinaridade, né, segundo Piaget, é uma etapa posterior a essa interdisciplinaridade, né, porque a interdisciplinaridade ela vai esbarrar aí na especificidade de cada disciplina em si, né. Então, o nosso intuito aqui é demonstrar como a viabilidade, né, de se trabalhar essas canções que abordem temas relacionados, né, à cidadania planetária, né. Esse trabalho já vem sendo elaborado por mim, né, há 11 anos aí, como professor de arte no estado, e pelo João já há 2 anos. Nós nos encontramos no PIBID de música da UES, em algumas escolas estaduais aí, e trabalhamos com a musicalização, né, informação de plateia também, né, e levando essa música aí para os alunos. O que foi que nós fizemos aqui? Nós incluímos aí essas músicas de conteúdo relativo aí à consciência planetária, né? Que são músicas como Planeta Terra, né? Músicas com esse conteúdo, e a gente visou aqui provar, né, a viabilidade desse projeto, né? Como a Maura Pena sugere, né, que a música, o estudo do som é uma relação humana, né? Essa musicalização ela vai tratar aí dessa relação humana, né? Desenvolvendo vínculos, né, afetivos nesses estudos aí que podem, né, no intuito de fixar, né, esses conteúdos aí abordados nessas músicas aí de modo interdisciplinar, né, a partir do momento que a gente faz o estudo da letra, que a gente pode estudar a letra com suas peculiaridades, que a própria letra apresenta, né, que cada letra vai apresentar, né, históricas, filosóficas, geográficas, né, e a partir do canto, né, partindo primeiro do canto, né, o projeto parte da música, né, da relação da música, né, com a melodia do canto coletivo, seguindo também as diretrizes aí do Villa-Lobos, né, em relação ao canto orfeônico, né. Então, nessa abordagem musical e transdisciplinar, a gente, por meio deste ensaio, a gente vem aí provar a viabilidade, né, do projeto, né, seguindo essas diretrizes aí do Morin, do Paulo Freire, né, da coletividade, né, de uma consciência construída através pelos discentes, né, pelos docentes, né, desfazendo aí essa questão da autoridade e por meio da própria afetividade inerente, né, à música, né, que a música possibilita, né, essa construção afetiva, né, desse conhecimento, que também pode facilitar, né, que nós ultrapassemos essas etapas aí, né, que segundo Morin, né, desses 7 saberes aí para a formação planetária, né, e uma delas é essa barreira da disciplinaridade, né? Então a gente visa desconstruir isso daí por meio desse estudo interdisciplinar, né, da letra aliado à música. Mais ou menos isso. Eu estou um pouco nervoso aqui porque tive muitos problemas para entrar na sala, né? Normal, nós compreendemos. Tanto aflito, mas eu acho que deu conta mais ou menos da gente falar o que se trata o trabalho. Legal. Queria agradecer aí, né, as contribuições de todos. Grato, Beto. E agradecer também a presença do professor Pedro, que é também uma referência para nós aqui no ensino de música. Grato pela presença, viu, professor? E o próximo trabalho a ser apresentado será a música como ferramenta pedagógica de sensibilização na aprendizagem dos currículos de construção de paz, de Cristiane Carvalho Holanda, Lilian Virgínia Carneiro Condim e Pedro Rogério.
Boa tarde a todas as pessoas. Boa tarde, professora. Essa temática de cultura de paz é uma temática que eu venho trilhando já há alguns anos. A minha tese de doutorado, um dos tópicos que eu apresentei foi sobre cultura de paz, comunicação não violenta e justiça restaurativa. E nós estamos agora estudando acerca de como a música pode ser essa ferramenta, porque no círculo de construção de paz, a gente utiliza muito a música para fazer as cerimônias de abertura e de encerramento. Então, meu trabalho foi com a professora, estou aprofundando esse tema, que será a tese de doutorado da Lília também, e com o nosso querido professor Pedro Rogério, que está já nos orientando. E a gente está vivendo, só esse ano nós demos 23 formações em círculos de construção de paz no Ceará inteiro. Então, a primeira coisa, o que é que a gente compreende como cultura de paz? Cultura de paz é como um conceito que norteia todas as reflexões que estamos trabalhando. Aqui não ignora as situações de violência, pois a paz não consiste em negar a realidade que estamos inseridos, mas, ao contrário, tentar transformá-la, ao mesmo tempo que buscamos nos transformar também. Esta é uma concepção que vem desde a Resolução 53/243, quando pacifistas do mundo inteiro, eles se juntaram no dia 4 de março na França, e em outubro eles fizeram o início de uma conferência, começou setembro e outubro, na cidade de Haia, na Holanda. No dia 13 de setembro de 1999, eles decretaram o que é que eles compreendem como cultura de paz. Então, e colocaram uma década internacional para a cultura de paz e a não violência. Aqui no Ceará, quando fez 10 anos dessa década, o Edgar Morin veio e a gente começou o programa Geração da Paz. Então, o Ceará é histórico em continuidade dessa conferência de Haia. Então, a gente não compreende paz de uma forma idealizada, harmoniosa, negando conflitos. Não, o conflito é natural, é próprio das relações humanas. A gente compreende a paz como fruto da justiça social. E a justiça restaurativa é esse olhar para essa mudança de paradigma, princípios e práticas na direção de uma promoção da cultura de paz. Então, temos a justiça punitiva, a negligente, a permissiva, a restaurativa, ela, ao mesmo tempo que tem firmeza, tem delicadeza. As práticas restaurativas são construídas coletivamente a partir desse conjunto de pressupostos e valores humanos, voltados para a gestão pacífica dos conflitos e para o fortalecimento do senso de comunidade através da escuta qualificada e amorosa. Então, nós estamos construindo essa prática no dia a dia das escolas. Nós damos um curso de uma semana, 9 créditos já fizeram, e a gente está trazendo essa ferramenta poderosa, onde o aluno tem vez e voz, e cada vez mais a gente traz a música como esse pilar para criar esse ambiente que traz o centramento, a conexão profunda. E como a gente fez um trabalho coletivo, eu quero convidar a querida Lília para apresentar também como é que a gente está fazendo esse trabalho. Daqui a pouco eu vou terminar esse meu último slide e dar o espaço para ela também. A justiça restaurativa, ela tem passado, presente e futuro, porque há mais de 40 anos que ela existe. Na Conferência de Haia também foi pedido para acontecer em todos os segmentos da sociedade, e a ODS, da Agenda 2030 da ONU, pede que a justiça restaurativa e a cultura de paz aconteçam em todos os espaços sociais. Então, a ODS tem como finalidade promover sociedades pacíficas, inclusivas, de desenvolvimento sustentável e proporcionar o acesso à justiça de uma forma colaborativa, responsável e inclusiva. E tudo isso a gente vê a música. A música é a porta dessa conexão profunda consigo mesmo, com o outro e com a sociedade. Lília Gondim, com você. Grata, professora Cris. E diante da construção da justiça restaurativa, né, uma das práticas inovadoras são os ciclos de construção de paz. E ele traz, né, nessa metodologia, ferramentas possíveis para trabalhar cada vez mais a fala, a escuta. E o que traz nessa vivência, dessa forma dialógica, é o formato diferenciado, em que busca sentimentos e necessidades, de uma forma que as pessoas acabam se encontrando, né, uma conexão humana dentro de uma viabilidade da arte. Né? Então, nessa construção dos ciclos de paz, eles fazem trabalhos movendo a arte,
E muitos deles traz essa questão justamente de mobilizar uma contação de história. Então, no momento em que a gente vai expressar nos ciclos o que eu acredito sobre o amor, sobre a fé, sobre a esperança, sobre qualquer valores humanos, é possível a gente se aproximar do outro no momento em que a minha arte seja dentro de uma poesia, dentro da música, dentro de uma arte de pinturas, de cores, mas que, na verdade, isso vai valorizar cada vez mais o respeito humano, a ligação humana dentro da nossa fala, né, pelas emoções. E de uma forma criativa, mas sensibilizadora, os círculos movem de acordo com a música. Então, em várias etapas, do começo até o fim do ciclo de construção de paz, é possível estar sendo trabalhado com a música. E a música em si, né, o significado disso para o ciclo é porque ela vai justamente dentro de um movimento, né, extrair inclusive o que o silêncio significa. Então, muitas vezes, quando as pessoas entram em conflito ou realmente estão a pensar, o próprio silêncio tem uma voz, tem uma musicalidade, que é os ruídos externos. Então, a natureza fala, né, o universo vai trazer uma comunicação forte para com a pessoa. Então, a trajetória humana, ela traz dentro da sua vivência, isso vários filósofos também já trazem nos estudos, que a música sempre acompanha a humanidade, e a gente consegue se conectar com outro ser humano através da música, do silêncio, daquela palavra falada, né, que são os símbolos, os signos das letras em si, e essa comunicação aprimora cada vez mais o que eu estou a escutar, o que eu estou a refletir, o que eu estou sentindo. E isso sim é uma forma de conectar humanamente as pessoas. Né? Utilizamos vários autores, Brescia, né, que é italiana, no sentido dela trazer essa informação da música, o Queiroz, e muitos outros autores, como a Caroline, a Kay Pranis, e né, Morin. Então, todos trazem essa informação importante de como sim humanizar as pessoas através dos ciclos, que é uma prática da justiça restaurativa. Aqui eu gostaria de agradecer não só a professora Cristiane Holanda, mas também ao professor Pedro Aurélio, por essa oportunidade de estudar cada vez mais, né, a escuta através da música. Grata. Legal, Lilian. Grato pela presença também, professora Cristiane. O trabalho número 6 é a produção e educação musical e instrumental, o estado da arte dos cursos de música do Ceará. A Sara Souza Alves e o Marco Antônio Toledo Nascimento. Boa tarde a todos. Obrigada, Edu. Também vou pedir aqui para solicitar a apresentação, certo? Pronto. Já carregou aí, Edu? Sim. Pois bem, como o Edu já apresentou, meu nome é Sara. Vou apresentar para vocês o trabalho que ainda está em andamento, que é a produção e educação musical instrumental, o estado da arte dos cursos de música do Ceará. Estou sendo orientada pelo professor Marco Antônio Toledo. O trabalho, ele vai buscar as produções acadêmicas dos cursos de música, dos professores dos cursos de música no estado do Ceará, que estejam relacionados com a sub-área educação musical instrumental, certo? Que eu vou até usar a sigla MI. E o desenvolvimento dessas didáticas. Como é que eles fazem, certo? E como é que essas produções, de forma, né, a produção intelectual, vem contribuindo para a produção do conhecimento no Estado. E essa pesquisa, ela se desencadeou já desde a minha pesquisa de TCC, uma pesquisa continuada, enquanto eu estava no projeto Formamos, enquanto bolsista voluntária. Formamos, bem resumidamente, ele tem um site, né, de catalogação de artigos, diversos temas, voltados para a prática de dos educadores da rede de ensino básico. Então, toda essa busca dessas produções, do que os professores estão produzindo em relação à educação musical instrumental nas licenciaturas,
e a relação delas com o ensino básico vai ser o meu objeto, né, de pesquisa. Como é que eles vêm produzindo, como é que eles vêm estabelecendo as relações e a prática de ensino dele com a produção do conhecimento. E aí, as perguntas que vêm me indagando, né, que de acordo com o Sebastião, com Bastião, não basta aprender a tocar em conjunto, elaborar instrumentos, elaborar arranjos, mas é imprescindível promover meios para que esses professores que estão em formação possam adaptar e articular esse conteúdo às diferentes realidades socioculturais que se apresentam na escola, nas escolas de ensino básico. Então, como a sub-área de educação musical tem contribuído para a produção de conhecimento no Estado? E quais são os princípios norteadores que fomentam a prática e o ensino musical de instrumento no Ceará? Como esses professores têm pensado isso? Como eles vêm produzindo? Então, tendo como objetivo principal identificar e investigar essas produções acadêmicas dos professores das práticas instrumentais dos cursos de graduação em música no Ceará, a partir da análise das possíveis contribuições para a área, para a sub-área Educação Musical e Instrumental no Ceará, e para o campo de produção científica Educação Musical, né, que é o eixo maior da área. A metodologia, ela se caracteriza como uma pesquisa exploratória, a princípio, certo? Que a gente já está fazendo, já vem pesquisando, e realizar um levantamento bibliográfico dessas produções dos professores, certo? E o Estadarte, ele vai entrar na questão da reflexão, da análise de quando, onde e quem produziu essas pesquisas em determinado período e lugar. E as questões referentes ao que e como os trabalhos vêm sendo pensados, vêm sendo realizados. E já breve, né, alguns resultados que a gente tem apresentado vai ser as instituições que vão ser vão fazer parte desse objeto, né, que vão estar sendo pesquisados, dos professores que estão ingressos nessas universidades. Ao todo, são 5 instituições, mas com os campos, vamos considerar que são 8, certo? No nosso estudo. Então, essas já foram as instituições, importante ressaltar que vão ser licenciaturas, porque a gente está pensando justamente em ver quais os benefícios e as contribuições para a formação básica, né, para a educação básica. E as conclusões é que esse recorte das licenciaturas, né, diversos campos, vão englobar o nosso estudo, certo? E compreende-se que identificar essas produções e elencar essas reflexões da prática do ensino de instrumento vão contribuir para conhecê-las. E, a partir de conhecer as abordagens, as potencialidades didáticas que vão estar sendo descritas, como é que eles vêm pensando essa reflexão da prática de ensino deles para os alunos que eles estão ensinando, né, da licenciatura. E espera-se compreender como essa didática tem refletido no ensino de instrumento na formação dos profissionais da área de música e educação musical, além de ferir como a sub-área instrumental tem contribuído para a produção do conhecimento do Estado, além de elencar os princípios norteadores que fomentam a prática e o ensino da educação musical e instrumental no Ceará. Aqui são algumas referências, e desde já agradeço a todos pela atenção. Maravilha, Sara. Muito bom. O próximo trabalho a ser apresentado agora, a seguir, será Tecnologia Assistiva para a Educação Musical Especial no Brasil, uma análise de 3 trabalhos sobre deficiência visual, auditiva e autismo, de Rian Rafael Silveira Nogueira, Antônio Toledo Nascimento. Boa tarde, pessoal, todo mundo me escuta? Conseguem ver aqui o slide também? Sim, sim. Beleza, eu vou contar meu tempo aqui, o desafio. Obrigado, Edu, pelas considerações iniciais e para a gente perder um pouquinho de medo de apresentar também o trabalho. Bom, pessoal, meu trabalho é esse que vocês podem ver o título, tá? Eu me chamo Rian Rafael, meu orientador é o professor Marco Toledo. As motivações iniciais para esse trabalho
surgiram pela minha breve experiência enquanto o estágio supervisionado, né, ainda na graduação em música em 2015, na escola, na Associação de Cegos do Estado do Ceará, né, tendo contato da parte de ensino de música lá, e também pela convivência com uma aluna da pós-graduação esse semestre, que é surda, né? Então, motivou esse trabalho. Esse trabalho foi desenvolvido como um artigo para a disciplina de Educação Brasileira, do professor Luiz Távora, e foi submetido para o INLESE como resumo expandido. Na introdução, eu conceituo um pouco do que é tecnologia, né? Procuro algumas referências que falem sobre o que é tecnologia, fora o senso mais comum, né? E encontro o trabalho de Gon, que fala sobre esses 3 períodos de notação musical, gravação sonora e digitalização, que ele fala que a notação musical foi vista como um avanço tecnológico, né? Mas que não foi uma completude, né? Então, a tradição oral existia, mas a partir da notação musical, né, com o Guido D'Arezzo e tudo, você podia registrar a música, mas ela não garantia também uma execução perfeita. Então, a tradição oral não deixou de existir, apesar desse avanço, né? O professor Pedro Rogério comentou no primeiro trabalho que não há como reproduzir o aboio, né? Então, apesar do avanço, não há como fazer certas reproduções. Então, eu venho conceituar a tecnologia um pouco através disso e chego na minha pergunta norteadora, né, que é como que a tecnologia assistiva tem contribuído na educação musical especial. Do referencial teórico, eu parto da Lei de Diretrizes e Bases do Brasil, né, de 1996, que destaca que a educação para pessoas com deficiência, né, para a primeira vez citada, tem que estar no planejamento escolar, né, e ser desenvolvido currículos e métodos, né, que possam incluir esse público, né. Também pego do Comitê de Ajudas Técnicas de 2007, de uma ata de reunião, que define o que é tecnologia assistiva, né. Né, um recurso de característica interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social, né? Então, depois disso eu conceituo a tecnologia assistiva com outros autores e a educação musical, né? Na metodologia, esse foi o meu referencial teórico, né? Na metodologia, é uma pesquisa de natureza básica, de revisão de literatura do tipo narrativa, né? Onde eu me concentrei somente em artigos e dissertações. É exploratória e tem abordagem qualitativa, né? Uma vez que eu vou ter familiaridade com os temas que eu vou pesquisar. Eu parti através do portal de periódico da CAPES, mas por encontrar apenas um trabalho que contemplasse essas palavras-chave abaixo, eu parti para a rede web como um todo para poder conseguir contemplar todas. Na discussão, eu foquei em 3 dissertações e 3 artigos, né? No trabalho de Tudisaki, né, que destaca a musicografia Braille como um grande avanço, né, para o estudo de música pelos cegos. No trabalho dela, ela também faz uma crítica ferrenha à formação dos cursos de licenciatura e seus currículos, né, uma vez que ela não identifica que nos cursos de licenciatura existem disciplinas que vão mostrar a formação para pessoas com deficiência, né, pelos estudantes. Né, se aparecer alguma coisa no chat, eu não tenho como ver agora, tá bom? Então, ela destaca a musicografia Braille, né? Além disso, né, a reglete positiva, né, que é uma espécie de régua, que você pode usar a punção para escrever no papel específico, né? A reglete normal, ela é invertida, então você tem que fazer uma inversão no papel para poder ter o resultado final, né? Então, com ela, você também pode escrever a partitura, né, que utiliza do mesmo código do Braille. Softwares como Muse Braille, Toccata, né, e outros que são de editoração de partitura para o público cego, né, e de baixa visão. Os entrevistados desse trabalho também destacam que a possibilidade de ler e escrever música, né, traz uma relevância para a autonomia desse estudante, né, e principalmente da capacitação profissional, assim como a importância do professor se sentir mais preparado. Então, alguns estudantes da pesquisa destacam que não se sentiam tão motivados quando viam que o professor não sabia escrever em Braille, por exemplo, a partitura. Já no trabalho de Pereira, que foi o único trabalho que eu encontrei no portal de periódicos, o de Silva, né, os outros autores, foi a partir dele que eu achei o de Pereira, né. Pereira é uma professora
de instituição, né, pública, e que também é surda, né, e que escreve trabalhos, desenvolve trabalhos na educação musical. Ela destaca que a visão e o vibrotátil, como ela destaca, é muito importante para a compreensão musical. E ela destaca o colar vibratório, né, que ele recebe a vibração musical, e o aplicativo Taut Notes. Aí fala também da caixa amplificada ou fones vibráteis, né, vocabulários por imagens e avaliação clínica da capacidade cognitiva também são importantes. Essa experiência é bem interessante, porque conversando com uma daquelas coisas de partida, eu sei que meu tempo está chegando perto do final, essa colega da pós-graduação, a professora Maíse Farias, ela sempre comentava meus vídeos musicais que eu postava, e eu ficava me perguntando como é que ela escutava, né, esse coisa. Ela disse que usava caixas amplificadas ou fones, né, em altura, volumes bem altos, né, para sentir a vibração bem e um pouquinho do que se conseguia escutar. Por último, eu tenho um trabalho de Lima, né, que fala sobre a musicoterapia através de ferramentas computacionais, né, para estimular a interação social, uma vez que no público autista, né, que é o trabalho dele, os estudantes têm dificuldade de socializar, de concentração, então ele classifica o trabalho dele também como uma inspeção semiótica, onde no design ele facilitou a comunicação entre o programa e o estudante, né. E aí outro trabalho foi o lápis sonoro, que cria sons através desse lápis num papel comum, né? Aproveita-se um pouco do vínculo afetivo que os autistas têm com algum objeto, né? Nas considerações finais, somente que eu reforço que o professor ele não perde esse papel mediador de aprendizagem, né? Tem uma citação aqui de outro artigo, que foi um dos que eu também dialoguei, que fala sobre o desenvolvimento da autonomia desse público, né? Especificamente o cego, né? De mostrar que eles são pessoas que são qualificadas para realizar esse trabalho, né, que aí dialoga com o Freire, né, essa coisa da autonomia, e o Morin versando sobre aprender a viver, dividir, comunicar, comungar como humanos do planeta Terra, não somente pertencer a uma cultura, mas também ser terrenos. E deixo duas perguntas, né, se o graduando em licenciatura está sendo capacitado para ensinar pessoas com deficiência, e não somente restrito ao trabalho de Tudisaki, que é o da cegueira, mas também auditivo e autismo, e, no caso, esses estudantes que estão no curso, caso possuam cegueira, né, estão fazendo um curso de licenciatura superior, eles também utilizam tecnologia assistiva para facilitar o seu aprendizado e dos seus alunos? É isto, agradeço, perdoem aí os 2 minutinhos a mais, e é isto. Obrigado. Muito bom, Rian, trabalho realmente relevante. Vou ficar muito feliz de ir para a banca assistir. O próximo trabalho a ser apresentado é contribuições significativas da área de ciências das religiões para a formação continuada do educador, que ressignificam práticas pedagógicas de inclusão, de Joana Dark Araújo Silva. Seja bem-vinda, Joana Dark. Boa tarde, meu nome é Joana Dark Araújo Silva, mestranda da Faculdade Unida de Vitória, Espírito Santo, e eu vou fazer a projeção da apresentação do trabalho. Perfeitamente. Vou iniciar o seu tempo depois que você apresentar. Chegou? Sim. Ok. Quanto que são 6 minutos? Isso, 6 minutos. Está Okay. começando agora. Então, contribuições significativas da área de ciências das religiões para a formação continuada do educador que ressignificam práticas pedagógicas de inclusão. Então, baseado em pesquisadores, a gente vem entendendo que a formação continuada ela é uma necessidade para o educando, o educador, que trabalha diretamente com o educando, a sociedade e a comunidade do entorno. Então, a gente traz aí referências bibliográficas de Paulo Freire, Edgar Morin, e a pesquisa, ela se baseia porque o resultado do censo de 2000 e 2010, ele evidenciou uma mudança bem significativa de grupos de religião que apareceram em maior quantidade no resultado do censo de 2010. E aí, a pergunta era como os recursos midiáticos podem contribuir com a aprendizagem significativa do educador educando para inovar a metodologia de ensino-aprendizagem na área de ciências das religiões com foco em relações étnico-raciais.
a pesquisa ela está acontecendo, né, uma vez que eu ainda estou cursando o mestrado. Então, a gente lembra, traz o autor aqui, Lorenzato, ele fala, né, que os recursos, eles interferem fortemente no processo de ensino-aprendizagem. Então, é necessário que o educador, ele tenha condições de adquirir conhecimentos relacionados a usos de tecnologia e áreas diferentes de conhecimento. Dando prosseguimento às informações, dentro do corpo da pesquisa, a gente caracteriza o que é as ciências das religiões, né? Que é um fenômeno, que é uma área, né, que concede especial atenção ao fenômeno religioso. Essa ênfase é dada porque na LDB hoje nós temos o artigo 33, que ele traz o ensino religioso como um componente curricular, não mais uma disciplina, mas sim um componente curricular que perpassa por uma integração com todas as outras. E aí, a gente também faz referência ao Cortella, quando ele comenta que, né, que uma escola inteligente não pode deixar de fora o conteúdo religioso, mesmo porque nós somos um país de pluralidade religiosa, com várias religiões advindas, né, de outros países, até mesmo reconstruída dentro do nosso Brasil. Então, várias religiões com suas pluralidades. O objetivo, né, constante da pesquisa é oferecer informações para que o educador continue adquirindo conhecimento, mas que não guarde esses conhecimentos para si, que esse conhecimento chegue na sala de aula. Utilizar esses recursos midiáticos para que esses conhecimentos, né, passados ao longo de anos e anos, eles cheguem à sala de aula e ao interlocutor, que no caso aí é o aluno, os seus pais, a sociedade em geral. E reconhecer, né, que é necessário superar preconceitos e discriminação, assegurando que a escola seja um espaço pedagógico laico para todos. Eu não posso, eu tenho uma predestinação de frequentar a Igreja Católica, mas eu não posso ensinar os ritos pertencentes à Igreja Católica, porque o meu aluno, ele vem ele pertence ele cultua, né, outras religiões, e eu tenho que saber interagir com o meu educando. Nós vivemos, né, num país que tem sua diversidade cultural e religiosa, que ela muito nos enriquece. E é através desse enriquecimento que nós vamos construir saberes. Como a pesquisa ainda ela está em andamento, a proposta é construir um referencial curricular para que o pesquisador, né, que tiver acesso ao material, possa entender o que é as ciências das religiões e como ela comunga com as outras disciplinas dentro da escola. Nesse bojo, reforça-se a necessidade de investir na formação continuada, lidar com diferentes tecnologias de informação, mesmo porque nós estamos aí vivenciando, né, uma pandemia, que se não fosse os recursos tecnológicos, principalmente através dos seus textos multimodais, nós não conseguiríamos comunicar com os nossos parentes, com os nossos amigos, com os nossos entes queridos. Apropriar-se de informações da área de ciências das religiões e políticas públicas, principalmente normatizações que são concebidas através de pactos que o Brasil é signatário, e adequar o projeto pedagógico, porque senão eu vou formar em um curso, passar pela escola e não contribuir. Então, a intenção, né, é estruturar construir essa inter-relação que estrutura o estudo do ensino religioso para que possa ser socializado. Já concluindo, a gente faz uma homenagem ao Paulo Freire: nadando que se aprende a nadar, e trabalhando que se aprende a trabalhar, praticando, aprendemos a praticar melhor. E assim, vamos estudando, mas transformando isso em prática para a sala de aula. Trazemos também referência do Edgar Morin, que estão no teor da pesquisa. Agradeço a participação no evento e estou à disposição para receber
análises e sugestões. Obrigada, uma boa tarde. Grato, Joana Dark, parabéns pelo trabalho. E vamos dando sequência às apresentações. O trabalho a seguir é de Lara Ronise de Negreiros Cipião, Elaine de Farias de Fone de Carvalho, Maria José Costa dos Santos, que é o PAAP, e sua relação com a comunidade acadêmica para a construção de uma cidadania planetária. A palavra fica com vocês. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui na nossa apresentação. Né? Nesse momento, eu estou apresentando aqui um artigo, né, que se intitula O PAAP e sua relação com a comunidade acadêmica para a construção de uma cidadania planetária. Eu, Lara Ronise, né, juntamente com a Elaine e a nossa professora orientadora Maria José. E aí, a gente teve, assim, muita experiência, né, durante esse período, né, remoto, período de pandemia, com o PAAP, né, que é o Programa de Apoio e Acompanhamento Pedagógico, que é coordenado pela professora e doutora Maria José, né? Então, é um programa realmente de formação. Ele é um programa de formação da Coordenadoria de Inovação e Desenvolvimento Acadêmico, vinculado à Escola de Integração, de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica da UFC. Né? Então, o objetivo desse programa, né, foi justamente integrar e auxiliar a comunidade acadêmica na sua formação, né? Porque a gente via, esse programa, ele foi muito importante, né, nesse período, porque houve formações, houve capacitações, houve treinamento para os estudantes, professores, né, e funcionários da UFC. Então, aí, com a excelente participação, né, desse programa, né, da inovação desse programa, a gente resolveu fazer esse artigo, né, e a gente queria compreender justamente essa relação do PAAP com essa comunidade acadêmica durante esse período de isolamento social. E aí a gente utilizou, né, como para pesquisa, algumas gravações, né, que foi possibilitado pelos professores, técnicos e alunos, né, lives também, eventos, palestras que aconteceram nos anos do ano passado e esse, no canal do YouTube, né? Então, o PAAP também solicitou, né, que as pessoas gravassem algum vídeo de poucos segundos, né, minutos, e falasse um pouco da sua experiência com o PAAP, né? Então, a gente resolveu pegar essas gravações, no primeiro momento, né, para compor a nossa amostra. E aí a gente utilizou 6 gravações, né, 2 docentes, 2 estudantes, 2 técnicos, né, e analisamos essas gravações deles. Aí, assim, foram uma faixa de 30 gravações, mas a gente pegou só 6 como amostra, porque eram mais ou menos, foi solicitado 15 segundos para cada gravação, mas os outros passaram desses 15 segundos e alguns também foram menos, né? Então, a gente utilizou essa amostra que geralmente foi solicitada durante esses 15 segundos, né? Então, alguns resultados, né, que a gente encontrou é que alguns professores falaram que, no caso, a gente escolheu o professor 1 e o 2, né, e eles falaram que, de certa forma, o PAAP colaborou, né, e ele foi uma rede de apoio para que os professores pudessem buscar soluções viáveis, né, nesse momento de pandemia, ajudar na parte tecnológica, né, com os alunos e tudo. Um segundo professor também, ele falou que o PAAP ofereceu oficinas, né, a programação do PAAP, com as oficinas e com a programação do PAAP, nas palestras, nas lives, ele pôde alargar os conhecimentos, né, pôde também interagir melhor com os estudantes e com outros professores. E 2 estudantes que a gente também pegou para dar amostra, né, a gente ele falou que queria agradecer também, de certa forma, o suporte teórico dado aos estudantes e aos professores, e também ressaltou que foi um espaço de comunicação, de aprendizado e de informação nesse momento, realmente, que estava muita gente fragilizada com relação ao conhecimento e tudo, né? E a gente também pegou como amostra 2 técnicos, que um falou da aproximação, que achei tão importante essa parte, porque ele falou da aproximação de pessoas com diferentes práticas, em diferentes lugares, né? Então, pôde unir, pôde estreitar,
né, esses conhecimentos. E o PAP foi uma experiência muito grande, segundo esse outro participante, porque ficou mais claro, né, à medida que foi preciso tomar algumas decisões, né, em sala de aula, no seu próprio trabalho. E aí a gente vem aqui com as considerações para dizer que, sim, o que a gente conclui, né, que esse trabalho foi muito significante, né, e que o PAP também, ele contribuiu para reflexões, né, a comunidade acadêmica pôde refletir mais sobre a sua prática, né, pôde dialogar sobre, de certa forma, como o nosso evento fala sobre a cidadania planetária na educação, porque houve realmente uma ajuda mútua, né, na preparação das dificuldades, na superação dessas dificuldades. Né? E aí a gente conclui aqui, né, com uma frase de Rubem Alves, né, que ele diz que educar é mobilizar o desejo de aprender. Mais importante do que saber é nunca perder a capacidade de aprender. Saber é saborear. E aí a gente termina aqui com essa linda frase, porque o PAP nos trouxe realmente muitos conhecimentos através das palestras, das lives e das oficinas, né? Mas sabendo que a trajetória formativa, ela é longa, né? Ela não tem fim, ela não termina, a gente está sempre em aprendizado, em constante aprendizado, né? Então a gente precisa realmente buscar novas possibilidades, tanto individuais como coletivas, para atuar na nossa profissão, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, né? E tomar também algumas decisões para que essa cidadania planetária, né, seja, de certa forma, repensada, né, porque é uma exigência desse novo tempo. E aí eu agradeço aqui a participação e fico aqui às ordens para qualquer dúvida. Obrigada. Muito grato, Lara, parabéns pelo trabalho também. O próximo trabalho a ser apresentado é o derradeiro dessa noite, o que fecha a noite, e o tema dele é Os Seminários Científicos da Lesse no Contexto Remoto, uma experiência exitosa, da Gabriela de Aguiar Carvalho, Carlos Alves de Almeida Neto, Maria José Costa dos Santos. Oi, Edu, eu vou tentar projetar, tá certo? Porque eu inventei aqui de instalar um negócio sem querer, eu cliquei, mas eu vou tentar. Tá Se não der certo, aí eu faço sem slide mesmo. Ok. Só um... Começa a contar depois que você projetar, tá bom? Tá certo, eu vou tentar, e se caso não der certo, eu só falo mesmo. Já estou compartilhando. Tá bem. Apareceu alguma coisa aí, Edu? Sua tela tá aparecendo, sim. Tá aparecendo? Ai, show. Começando a contagem do tempo agora. Pronto. Obrigada, Edu. Boa tarde a todos. Meu nome é Gabriela de Aguiar Carvalho e eu vou falar um pouquinho da minha experiência, minha e do Carlos, né, dos seminários científicos da Lesse no contexto remoto e que a gente considera como uma experiência exitosa. Esse trabalho tem como orientadora a professora Maria José Costa dos Santos, que é coordenadora da Lesse, até amanhã, né, coordenadora da Lesse. E aí eu vou falar um pouquinho dessa experiência, né? Com o início da pandemia, né, o governo do estado do Ceará, ele suspendeu diversas atividades presenciais. E aí foi quando surgiu essa ideia, né, da gente fazer esses seminários, que já tinha antes no presencial, mas que a gente sentiu a necessidade que fosse intensificado no período remoto. E aí esse trabalho tem como objetivo apresentar os seminários científicos da Lesse, como um ambiente formativo para discentes e docentes, para alunos da graduação, para professores da educação básica, do ensino superior, por meio da realização de webinários sobre diferentes temáticas. A LESSE, né, a linha de pesquisa Educação, Currículo e Ensino, ela é uma das 9 linhas de pesquisa do programa de pós-graduação em educação da UFC, e ela é dividida em 7 eixos temáticos: ensino de matemática, ensino de ciências, ensino de música, formação docente, currículo, aprendiz, docência e escola e tecnologias digitais na educação.
E aí, buscando possibilitar, né, esse acesso a esses conhecimentos e aprendizagens, é que a coordenação da LESE, né, no nome da professora Maria José, propôs a realização de seminários científicos que pudessem fomentar essa participação de alunos da graduação, da pós-graduação, bem como professores da educação básica e do ensino superior. E aí, os seminários científicos, eles foram organizados tanto pela professora Maria José, como por mim e pelo Carlos, que somos alunos da pós-graduação, e eles foram realizados quinzenalmente, a cada 15 dias, durante o semestre 2020.1, 2020.2 e 2020.1. Gostaria de fazer só uma ressalva que no 2020.2, como a gente foi no período curto, ele não passou a ser quinzenal, desculpa, é mensal, uma vez por mês. Mais especificamente entre os meses de agosto de 2020 e agosto de 2021, totalizando 16 webinários, no total nos 3 semestres. A plataforma que nós utilizamos para os webinários, né, foi o Google Meet, e aí a gente fazia essa gravação no Google Meet e, posteriormente, a gente passava essa gravação para o canal da LESE no YouTube. E aí essas palestras elas foram ministradas por professores da UFC e de outras universidades, inclusive internacional, a Universidade Católica Portuguesa, em Porto, né, da Minho, em Portugal, que a gente teve a participação da professora Diana. E aqui é um quadro que apresenta os seminários que foram desenvolvidos durante os 3 semestres. No primeiro semestre, né, 2020.1, foram 6 seminários. No 2020.2, que foi aquele que eu falei, foram 4 seminários, que foi em menos tempo. E no 2021.1, foram 6 seminários também. E aí, a gente observando esse quadro, a gente pode perceber as diferentes temáticas, né, que nós abordamos nos seminários da LESE. A gente sempre buscava ouvir a opinião de alunos, né, quando eles participavam de um seminário e faziam a frequência, né, preenchiam a frequência, a gente sempre perguntava, pedia sugestões de temáticas. E aí a gente sempre buscava trazer várias diferentes temáticas. Com resultados, né, e discussões, a realização dos seminários científicos da LESE se apresentou como um ambiente de formação que fomentou discussões, debates e aprendizados. A partir da análise dos dados, né, obtidos, percebemos que os seminários promoveram a discussão de diversos temas, de forma a contribuir para a formação de alunos e professores. A gente ressalta que, em algumas palestras, chegamos a ter um público superior a 100 pessoas na sala do Google Meet. Já as gravações das palestras, disponíveis no YouTube, já ultrapassaram mais de 1.300 visualizações, em sua totalidade. Todas elas, no caso. Como consideração final, né, a gente ressalta a importância da realização dos webinários da LESE, que foi evidenciada, tanto nos comentários participantes, pelo chat, realmente também, quando eles pediam a palavra, eles sempre traziam essa questão dos seminários como um momento enriquecedor, de formação, a discussão de temáticas diferentes, né, diferenciadas, enaltecendo a realização e a acessibilidade dos encontros virtuais. Portanto, sugerimos a continuidade dos webinários como forma de promover uma maior acessibilidade de discentes, docentes e comunidade acadêmica. Aqui são algumas referências bibliográficas e muito obrigada pela atenção. Maravilha, Gabi. Sobrou tempo. Agradecer mais uma vez pelas apresentações, trabalhos realmente bastante relevantes. E aí eu deixo agora a palavra facultada para as pessoas que quiserem fazer alguma intervenção, alguma pergunta, algum comentário. Lembrando que, em breve, vocês serão contactados pela comissão científica para fazer pequenos ajustes no sentido de padronizar os trabalhos, aproximá-los, né, de uma certa padronização, não de conteúdo, mas de formato, para que nós possamos inseri-los nos anais do Congresso. Tudo bem? Então, fiquem à vontade, aqueles que quiserem fazer uma pergunta, algum comentário, só levanta a mãozinha e a gente autoriza a falar, tá bom? Inclusive, os coautores, se quiserem acrescentar alguma coisa que não ficou bem explícita, o tempo não foi suficiente,
fiquem à vontade também. Nós vamos aguardar um minuto aqui as manifestações. Caso não haja, a gente faz o encerramento da mesa de hoje, das apresentações dos trabalhos e dá seguimento ao Enlace. Gabi, fica à vontade. Você ainda tem mais de um minuto. Não, na verdade, é só parabenizar, né? Os trabalhos apresentados. É um momento enriquecedor para todos, né? A gente conhecer a pesquisa do outro engrandece a gente, né? Enquanto professor, formação mesmo. E parabenizar a todos pelos trabalhos apresentados, tá bom? Maravilha, grato a você pelo apoio, pelo suporte. Parabéns a todos, a Lilian aqui está mencionando. Tia Cris Rogério. Então, se for possível, quero nos brindar com uma carta que eu escrevi para o Paulo Freire no dia que ele morreu. Paulo Freire foi meu professor, e é sempre uma alegria homenagear. Eu vi que muitas pessoas aqui falaram em Freire e Edgar Morin, então quero primeiro também parabenizar todos os colegas. Se a gente tiver tempo, leia a carta. É uma página. Sim, com todo prazer. Então vamos nós. Querido amigo Paulo Freire, tua palavra pulsa no coração da tua família de educadores. Tu és água, inundando nossa alma com o teu jeito manso e profundo de ser. Tu és fogo, nos ensinando a viver com a alegria de sempre procurar se reinventar e se refazer. Amando a cada encontro em que o palpitado batimento cardíaco explode no novo sentimento, sem perder ou ter que deixar outro ser. Fogueira ardente, azul, vermelho, amarela, de todas as formas e cores, valorizando a diversidade de todas as culturas. Pai do diálogo amoroso, tu foste, mas ficaste, pois plantaste, tua semente germinou. Tuas palavras geradoras fecundaram nossas almas. Estamos grávidas de amor, de vida e de sonhos de construir o inédito viável. Contigo acreditamos que este mundo ainda tem jeito. Basta que a Mãe Terra seja novamente de todos e que todos dela possam tirar seu sustento. Basta que o irmão queira viver em círculo de cultura, de paz, de igualdade, de oportunidade, de solidariedade, círculos de construção de paz, onde todos juntos de mãos dadas, com as mesmas energias, nos coloquemos em marcha por um mundo justo, igualitário e humano. Mundo que você quis tanto ver e que, por certo, há de ser a maior obra que deixou incompleta, para que cada um pudesse colocar o seu tijolo. Não podia deixar de ser. Foi tão importante te conhecer. Humildade em forma de gente, poesia que caminha e fala. Não existe homem culto ou inculto, o que existe são culturas diferentes. Ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, os homens se educam em comunhão, mediatizado pelo mundo. Quero te pedir, meu grande mestre, onde quer que esteja, no ar, na terra, no fogo, na água, no sorriso de uma criança que aprendeu a ler, um adulto que aprendeu a ler quando teve a educação negada no tempo devido. Continua a nos inspirar com tua luz e tua sabedoria conscientizadora, tua força integradora, para que um dia, quem sabe, nós também possamos usufruir essa paz que certamente tu gozas, pela tranquilidade de espírito de saber que tu dedicaste cada dia da tua vida para gerar vida para todos. Cristiane Holanda, 2 de maio de 97. E assim, ofereço para vocês esse poema, agradecendo aí, cada um compartilhou o seu saber de experiência feito para construir o inédito viável, né, como fala Paulo Freire. Beijo, bom ver todos vocês. Beijo, Edu. Grato, querida. Sempre uma alegria no dia de hoje a gente escutar algo que é de 97 e parece que foi feito ontem, né? Maravilha. Gratíssimo. Gratíssimo também pela presença de todas, de todos, e desejar que, sinceramente, que esse período, né, assim como eu falei no início, que essas apresentações são ensaios, são exercícios para a gente aprimorar essa segurança, essa tranquilidade na hora de apresentar, porque nós não estamos numa disputa, nós não estamos no espaço de provações, nós estamos num espaço de partilha. E, sendo assim, as apresentações dos nossos trabalhos para os pares
sejam eles colegas de mestrado, colegas de doutorado, ou para os nossos orientadores em uma banca, na verdade, são celebrações do saber e da ciência, coisa que nós precisamos valorizar muito, e por isso esses espaços nos fortalecem. E encarando dessa maneira, as nossas apresentações deixam de ser algo temeroso e passam a ser algo prazeroso. Então, essa é a expectativa nossa, e que no futuro, quando todos forem defender, tenham essa segurança, essa firmeza, esse brilho nos olhos que a gente vê nos olhos da professora Cristiane, que está aí há algum tempo, é uma menina, né, começou anteontem, a fazer este trabalho e contribuir dessa maneira tão elegante, simpática e gentil com a educação no mundo, né? E espero sinceramente que todos tenham tido uma experiência feliz, que é o mais importante dessa nossa jornada, tá bom? Então, felicidade para todos nós damos como concluída a nossa, nesse momento, né, o nosso momento de apresentações de trabalhos desse GT de Educação Musical e o GT de Educação, Formação Docente, e desejando, sinceramente, progresso e que acompanhe a programação do Enlace, que amanhã ainda tem muita coisa para a gente ver e se alegrar. Um grande abraço.